Boa Fala, noite, Gustavo, mano. como é que tá? Tranquilo? Ei, tranquilo. Acabei de treinar, rapaz. Ó a Sério? tremedeira que tá pra segurar o celular aqui. Você tava Aham. falando comigo e treinando ao mesmo tempo. Sim, que Nossa, bonito, né? certinho, hein? Muito bom. Aham. É, Tá certinho, bom exemplo. não vai comer nem nada, nem tomar um banho, o pessoal da live vai reclamar. Não, tomei banho, que isso. Não vou ficar sujo, não. Mas e aí, Vamos fazer vamos assim, começar a conversar um pouquinho sobre como o tem que fazer seguidor na meu e entrevista? teu, Uhum, sim, vamos fazer assim, como tem seguidor meu e teu, vamos se apresentar. Se apresenta primeiro, eu me apresento, e daí a gente começa o tópico, pode ser? tá bom. Pode sim. Bom, eu sou Gustavo Musial, sou médico, trabalho mais na parte de nutrologia, mas acabo também dando um suporte aqui na parte de endócrino esportiva. Não é minha formação, mas é uma área que eu acabo gostando bastante de estudar. E moro no Acre, um pouquinho longe de você e de seus seguidores, né? Por isso aí até essa diferença de 2 horas no fuso. Ah, é verdade. E gosto também, assim como o Manu, de cuidar bastante de atleta. Só que eu cuido mais da parte de saúde, diferente do Manu. O Manu já cuida mais da parte de desempenho, mais da parte realmente de performance. Exato. Inclusive, a gente já trabalhou junto, né, com alguns atletas Sim. né, então a gente começou como coach, né, coach atleta, e agora a gente tem parceria com outros atletas, né, com Uhum. outros Eu acabo futuros sendo aí, um né? celeiro aqui também pro Manu, né? Sim. Cara, impressionante como tem cara bom aí, né, Isso. velho? Sem Acabo sendo noção, um uns três, celeiro. quatro. Se eu vejo algum potencial, eu mando pro Manu. Oi? Para o pessoal que não sabe, o Gustavo, por exemplo, foi que me indicou o Ramon. Né? A gente trabalhou em conjunto com o Ramon durante um tempo curto, né? Até porque, né, onde ele morava não tinha apoio, etc. Felizmente as portas se abriram para ele. Mas o Ramon foi um dos que trabalhava com o Gustavo, e o Gustavo indicou para mim, inclusive, né? Que até então o maior Sim. potencial genético que eu vi até hoje. Né? Indiscutível. E eu acho que vai ser difícil a gente ver algum outro maior. É impressionante, é difícil até de acreditar quando você falava de Uhum. como do que ele fazia para o físico que ele tinha, né? Exato. Você só realmente acreditava porque eu estava vendo de perto, né? Sim. Porque se Não, fosse outra porque pessoa, você senão. não... Não teria como, né? Porque ele sustentava um físico muito bom, errando demais, né? Sem fazer nada. Era Sim. impressionante. Inclusive, eu desconfiava dele também, até eu ver de perto. Eu achava que ele escondia o jogo, que ele usava mais coisa realmente. Uhum. É Até. engraçado, né? Eu, particularmente, nunca vi nada próximo disso, para ser bem sincero. Nem próximo. Né? Mas é Nem aquela próximo. situação. Tem gente que supera isso, seja na técnica, seja na dedicação, né? Ele, no Sim. caso, tem uma genética absurda, a melhor que eu vi até hoje, né? Mas aí, tanto em técnica quanto em dedicação, daí ficava um pouco mais de lado. Mas aí não nem Sim. por erro dele, no caso, né? Daí por vários outros Uhum. motivos aí. Sim, sim. E é uma pessoa que, se tivesse um suporte, tiver uma cabeça boa, não tem limite superior para ele, Sim, né? exato. Se tiver alguém do lado dele ali direcionando, não tem o que fazer. Uhum. Tá. Vamos fazer assim então, Gustavão. Como é que você quer fazer? Você quer dividir por tópico, treino, parte de tênis, nutrição e de recurso ergogênico sobre como fazer na quarentena? Eu no lado de performance, você no lado de saúde. Isso. Eu acho melhor dividir assim. Isso. Até porque, assim, pessoal, eu enquanto coach, né, o meu foco é a performance, né? Independente de qual ela seja, independente para qual esporte seja. Por isso que a gente trabalha com auxílio médico, porque daí, no caso, o médico é o que vai aparar, é o que vai segurar a onda em qualquer tipo de alteração que tiver, vai ter que deixar o atleta em condição de poder seguir o protocolo, né? Mas, assim, Exatamente. O nosso papel não é, por exemplo, mandar alguém parar ou iniciar algo. A gente tem que cuidar para ele estar o mais saudável possível para ele poder fazer toda a sua preparação. perfeito. Fazer com que isso se torne possível. Perfeito, Isso. perfeito. E aí, no caso, né, o Gustavo vai corrigindo ou vai falando, no caso, como ele faria, levando em consideração saúde, até porque tem gente que segue a gente
que é a saúde em primeiro lugar e depois a performance, e outros que são atletas de fato que vão pensar primeiro em performance e depois em saúde. Né? Apesar que no geral ainda acho que ainda dá para quase achar um meio termo. Cara, não, querendo ou não, agora na pandemia, o que é assim, a angústia das pessoas? Um atleta, ele respira evolução. Então, ele não Sim. quer parar de evoluir nesse processo. E uma pessoa recreativa, que estava buscando saúde, mas uma melhor estética também, ela não quer perder o progresso que ela vinha tendo, mesmo que não seja comparada de um atleta, mas às vezes aquilo para ela é muito. E se Exato. ver regredindo, pode gerar um dano psicológico bem grande, né, para a pessoa. Fica até mais difícil de retomar depois, E inclusive. retomar. É o que eu falo para todo mundo, a retomada parece que é 10 vezes pior do que o início, onde você está A empolgado. retomada é muito pior que o início. Perfeito. Eu fiquei 30 dias sem treinar, né? Voltei a treinar aqui em casa, comprei uns pesos e tal. Cara, o primeiro treino, isso nunca na minha vida eu senti tanta dor, tanto DMT, tanta dor muscular de início tardio, quanto eu senti depois desse treino. Foi um treininho de ombro com um halter de 10 quilos. Eu fiquei moído por 4 dias, cara. Tive febre. Impressionante. Imagina eu, atleta, né? Há 12, 13, 14 anos e sair nessa condição. Imagine quem realmente acabou de começar, quem já não está tão adaptado. Realmente, o recomeço é... Eu fui retomar também aqui segunda-feira, treinando em casa, com um galão de água. Era um exercício, eu tinha que deitar 5 minutos no chão, que a lombar gritava. É mais ou menos isso aí. Aí fica Ei, difícil de mano, você se manter. estão falando que você não se apresentou, mano. Não, Não se apresentei? apresenta. Ah, então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Eu sou Emanuel Martires, né? Sou nutricionista. Já fui atleta, já ganhei alguns campeonatos enquanto atleta, início de 2011, campeão brasileiro, Mister Universo, etc. Agora eu me foco mais em ser coach, né? Enquanto coach, eu já trabalhei basicamente com todos os atletas conhecidos aqui do Brasil, tirando o Brandão e mais uns 2 ou 3. Já fiz alguns prós, já competi como pró, alguns coaches, como coach para alguns atletas prós. Fora o curso de nutrição, tem um monte de especialização, cursos na área, curso com Charlie Glass, com Patrick. Mas daí isso aí, no meu ponto de vista, é irrelevante. Hoje eu atuo basicamente como coach. Né? Eu não atuo como nutricionista em clínica, eu atuo como coach, que é a área que até então eu prefiro trabalhar por enquanto. E aí, por exemplo, o Gustavo é um que trabalha em sociedade comigo, sempre ajudando aí a cuidar da saúde dos atletas. Isso aí. Manu, só uma dúvida aí. Você foi um dos primeiros treinadores do Felipe Franco? Foi. A gente entrou na Midway junto em 2011, final de 2011. Né? Daí a gente ficou amigo, porque a gente viajava junto para os eventos, para as feiras, para fazer foto, etc. E na época ele tinha a academia dele e ele se preparava sozinho, né? Aí eu tive a oportunidade de ajudá-lo na preparação numa seletiva para o Arnold, né? Porque antigamente tinha seletiva para o Arnold, na primeira. Que a gente ganhou, e no Arnold de Madrid. Foi o primeiro evento fora do país que ele competiu. Né? Que eu acho que eu não me lembro se ele foi top 2, acho. E aí, daí em diante, daí a Juju, acho que dele já começou a aparecer no Legendários, acho, alguma coisa Sim. e Foi aí quando ele começou a ter aquela alavancagem na mídia, né? Na época começou a ter aquele boom, exato. Daí eu já não, ele já estava com outro coach na época, porque era mais uma parceria, uma camaradagem, a gente trocava ideia, ia fazendo uns ajustes e tal. Mas foi um dos que... Tem até uma entrevista dele pro eu acho que para New Millen, que eu acho que ele já foi da New Millen também, numa entrevista dele agradecendo e tal. Isso há, nossa, 8 anos atrás. Sim. Mas fui também, essa foi uma experiência bacana. É mais fácil citar, porque também é um dos atletas de maior nome, assim. Não Dos que eu trabalhei, dos que eu pude trabalhar, assim, de bem famoso mesmo, de fato ele seria o mais famoso, de longe. Fora ele, daí teria o Léo Araújo, Sim. né? O Japa, que eu pude ajudar no último Mr. Olímpia. Aí já teve o Thiago Lins, Fábio Giga, o William Martins. Cara, que na hora a gente... O Juca. O Boaz Henrique também. Né? O Pacholoc, o Fabrício Pacholoc. Tem alguns, a gente não lembra de todos, mas teve bastante. Eu pude conhecer bastante gente. Mas então, Manu, agora uma pergunta assim que eu quero fazer. Você acha que o dano dessa pandemia assim maior, pensando no atleta, é realmente em relação ao físico ou
ao psicológico, pensando nessa insegurança, que ele não tem data para campeonato, que ele pode estar se preparando para algo que não vai acontecer? Até você já tinha meio que adiantado, né? Eu concordo totalmente que o dano psicológico é bem mais complicado de lidar e é bem maior. Eu vejo acontecendo, né? Com os atletas me relatando, me atualizando, que o físico a gente consegue sustentar até certo ponto, assim, a gente consegue manter. A maioria até consegue treinar, né? De maneira clandestina. Mas, de fato, você trabalhar sem calendário, e aí tem a questão da parte financeira, aí tem a questão que as coisas não estão funcionando normal, o atleta se manter motivado, o atleta vê que talvez o que não consiga treinar em academia, né? Aí ele vê que treinando em casa ele também não se sente motivado. Então, acho que a parte psicológica é a pior. Tanto é que, por exemplo, nesse evento que vai ter aqui em Santa Catarina, da Pro League, que é tipo um regional, mas um regional bem bacana, vinha bastante gente. O evento foi cancelado, mas o cara que está promovendo, o Emerson, que está cuidando da organização do evento, me deu o feedback de que, mesmo o evento sendo marcado para julho, o evento foi remarcado para julho, de 600 atletas, 400 desistiram. Pediram o dinheiro de volta. Eles sabiam que ia ter, já estava remarcado. Sim. Mas até então não sabia quando as academias iam abrir, né? Algumas abriram, em outros lugares não. E por toda essa questão, perder empenho, provavelmente quando desmarcou tudo, imagino eu que nos 10 primeiros dias deve ter avacalhado um monte, ou não se preparou, inclusive, financeiramente e tal, não tinha como. A maioria, eu acho que foi 60% desistiu, né? Uhum. Até porque, querendo ou não, tá difícil. Tem muita gente que compete, que é da área de educação física, nutrição. Então, tá difícil entrar dinheiro para essas pessoas. Tá difícil entrar dinheiro. Exato. E aí tem outra questão que é o ócio, né? Geralmente o atleta, o fisiculturista, né, para ele poder viver do esporte no país, ele tem que trabalhar pra caramba. Né? Inclusive você que é médico, né? Mesmo sendo médico, se você quer ser bodybuilder, você vai ter que trabalhar pra caramba para se bancar. E estudar pra caramba, então não sobra tempo. Então acho que a maioria dos atletas não está acostumada a ficar o dia inteiro em casa. Sim. Não tem nada para fazer. Mas pega um livro, estuda. Mas mesmo assim, o personal que dá 10 aulas por dia está lá, né? Fisicamente falando, ele está se desgastando. Ele é obrigado a estar ganhando para isso. É diferente de você estar em casa e pegar um livro e se cobrar e não saber o que vai acontecer. E a grana não entra, daí vem preocupação. Então, você parar para... Eu acho, cara, de tudo que eu já passei nesse esporte, eu fiquei extremamente desmotivado. A gente até conversou a respeito e bem abalado com a situação. E financeiramente eu nem fui prejudicado, para ser bem sincero. Né? Eu poderia treinar em casa, no estúdio de um amigo, a minha vida não mudou quase nada. Mas ver o que mudou na vida dos outros, né? Ver que tinha projetos que foram cancelados e tal, que o mundo não estava funcionando normal, já foi suficiente. Agora eu pergunto para você, aí no Acre, em que a situação é mais humilde ainda, já é complicado quando tudo está bom. Sim. Como é que fica quando o negócio desanda daí? Realmente aqui, assim, é muito complicado porque, querendo ou não, as pessoas têm negócios muito pequenos, então, que dependem muito de um aporte, que não tem assim, um capital de giro, não tem uma reserva para se resguardar. Por exemplo, os pequenos negócios, tem muito que estão correndo risco de fechar, de falir, estão tendo que demitir funcionário. Então, isso para, não um atleta, mas para qualquer pessoa que quer também preservar a saúde, fazer uma atividade física, conviver com essa insegurança do que vai ser a vida dela, como que você vai fazer um aporte de dinheiro futuro, sendo que você não sabe como que você vai estar daqui a um mês? Tem gente se desfazendo de bens porque não tem de onde tirar um capital de reserva. Porque não tem um planejamento financeiro, ou, às vezes, no Brasil, como a situação é muito precária, às vezes não tem nem como. Você vive do que você ganha no dia, na semana. Então, imagina, e você impedir essa pessoa de trabalhar, de fazer qualquer coisa, acaba sendo complicado. Então tem gente que está assim, sobrevivendo durante o período. Então como você vai falar para essa pessoa fazer algo em relação à saúde? Pessoal, é a opinião do médico que trabalha no SUS, tá? Obviamente ele não está falando que é contra ou a favor do isolamento nem nada, mas é alguém que pelo menos de maneira imparcial está levando em consideração a parte econômica. Exatamente. Aqui eu atendo numa das regiões mais carentes. Então a pessoa não tem R$2 para comprar um medicamento da pressão, que pode influenciar na vida dela de forma significativa. Então, como que você vai falar para essa pessoa ficar em casa
sendo que ela não tem nem R$ 2 para comprar um medicamento da pressão. Imagina como que ela vai se alimentar. Você não pode julgar uma pessoa dessa. Sim, exato. Então vamos partir para o lado um pouco mais técnico agora. Sim, sim. Eu quero saber justamente assim, por exemplo, esses atletas, mano, que você já tinha um planejamento, pensando em campeonato, e que agora não tem mais uma data definida. Como que você procedeu, como que você modificou, ou o que você teve que adaptar, por exemplo, no protocolo hormonal deles? Você fez alguma alteração hormonal primeiro? Tá, então vamos falar de hormônio primeiro. Então, a primeira situação para mim, levando em consideração todo o projeto, né, e ter que adiar, para mim, quanto mais tempo, melhor. Para qualquer atleta, para qualquer competição, quanto mais tempo, melhor. Eu gosto de trabalhar nesse meio termo, né? E se eu tenho mais tempo, obviamente, se eu deixo o atleta pronto antes, e se você sabe trabalhar de maneira correta a parte metabólica e nutricional, você consegue manipular a água de uma maneira que o atleta entra muito mais saudável, muito mais cheio, muito mais completo na competição, justamente por ter mais tempo. Os calendários aqui no Brasil são muito apertados. O atleta tem que subir num campeonato para ganhar vaga para um Arnold, sei lá, 5 meses antes, não dá tempo de fazer muita coisa até subir no Arnold. Então, para mim, ganhar tempo foi fantástico. Para mim, é ótimo. Eu tenho mais tempo de trabalhar. Então, para ser bem sincero, na maioria dos casos, eu não reduzi. Eu não reduzi. Tem muito coach que reduz, tem muito coach que põe em TRH, aí cada um com a sua metodologia. Mas eu acredito na seguinte opinião. Você vai competir em agosto, ou em outubro, ou em dezembro, a gente ainda tem um calendário, ainda é uma competição, né? Então você vai ser comparado com os outros, e se os outros estão fazendo menos, é uma chance maior que você tem de ganhar. Agora, quanto mais fator, né, quanto mais variável eu tirar da minha rotina, eu deixar de fazer para um atleta de alto rendimento, a tendência é ter regressão de físico. Consequentemente, regressão de resposta. Resposta regredir, o físico regride mais. Aí eu vou perder um tempo absurdo tentando corrigir e criar um quadro que eu tinha antes. Então, eu não fiz alteração de protocolo hormonal, para ser bem sincero. Eu não reduzi. Se foi redução, assim, não foi tão drástica. Foi principalmente financeira. Por exemplo, o atleta investiu R$ 3.000 com um protocolo de 12 semanas. Mas a competição, sei lá, estendeu por mais 3 meses. Né? Então, para até ver como financeiramente vai ficar, eu reduzi um pouco as dosagens, para que ele tenha um respiro. Mas já pensando no ponto de vista econômico dele. Se ele tivesse condição de manter, você manteria. Se ele tivesse condições de manter, inclusive se tivesse em TRH, provavelmente eu pediria para entrar com mais alguma coisa, para ser bem sincero. Justamente pela condição de sustentar a regressão. Porque assim, se eu já estou treinando em casa, né, e se eu tenho menos peso, se eu tenho menos sobrecarga, por mais que o treino seja metabólico, por mais que o treino seja extremamente tensional, né, por mais que eu faça extremamente concentrado, eu não tenho uma sobrecarga suficiente para dar choque e estímulo suficiente para manutenção de massa muscular. Um dos maiores problemas que se tem numa preparação é justamente a perda de força, que é o que faz perder densidade, massa muscular, etc. Uma das, né? Então, para mim, se você entra com aporte hormonal melhor, mais específico ou sustenta, é um motivo a menos que eu tenho para regredir o físico. Então, realmente não faço questão de alterar. Como que você vê essa situação no lado da saúde? Porque, obviamente que, se eu estou estendendo o tempo, se eu não reduzir, e o atleta vai competir daqui a 3 meses, eu vou ter que manter ele num blast mais pesado por mais tempo. Né? Seria uma maior agressão, né? Mais tempo de agressão. Exato, por mais tempo. Eu não vou poder botar ele num cruise no meio termo. Né? Obviamente que eu posso dar uma reduzida quando ele estiver voando, quando estiver quase pronto. Né? Mas tem esse lado negativo. O que diferencia agora o trabalho com uma pessoa recreativa de um atleta, o que é? Um atleta ele tem uma data. Ele ainda pode não ter uma data definida, mas ele vai ter que subir em determinado dia no palco. Exato. Uma pessoa que eu cuido da saúde dela, ela tem a vida para evoluir. Então não é agora, por exemplo, que eu preciso ficar mantendo uma dose hormonal mais alta. Por exemplo, qualquer medicamento oral que estiver tomando, eu prefiro retirar para não ter aquela sobrecarga hepática. Porque agora é um momento, como você disse, que é difícil a gente evoluir. Você tenta diminuir as perdas. Mas você fazer uma evolução agora é muito difícil. Então, não é a hora. Realmente, aí eu já acho que pelo lado da saúde, seria mais a questão de trazer para um cruise, doses, assim, basicamente quase fisiológicas ali, para a gente só ir levando até a pessoa ter condição de voltar para a academia.
E também por questão de imunidade, não sobrecarregar tanto o físico, desgaste, já na relação do treino também, da dieta. Tá, e se você pegasse, por exemplo, um atleta, não vamos botar atleta, vamos botar recreativo, né? No meu caso, a maioria é blast and cruise. Eu tenho poucos atletas naturais e poucos que fazem TPC, por opinião deles. E também por sugestão minha. Mas no final, a opinião deles. Mas assim, no seu caso, enquanto médico, se você tem um paciente que gosta de ciclar recreativamente 2 vezes por ano, ele estava no meio de um protocolo, né? E aí você, nesse caso, reduziria, manteria ou anteciparia uma TPC? Nesse caso, Desculpa, levando em conta que já ele está no iniciou, processo de bulking, por exemplo. sim, como ele vai fazer 2 vezes no ano e ele já iniciou um protocolo, eu não reduziria, porque imagina, você está tendo um progresso ali e você vai matar, vai jogar numa homeostase já, então não faz o menor sentido para a gente. Para uma inibição então, que já tá exatamente, já está inibido o eixo, então ele já começou a bagunçar tudo a regulação hormonal. Então eu acho que não faz sentido. E nem também jogar logo uma TPC, porque daí ele nem fez, não teve nenhum proveito dessa agressão que ele trouxe para o corpo. E aí entra, acho que um ponto maior ainda, que as pessoas às vezes não entendem. A possibilidade de regressão de físico e de resposta agora, para quem está treinando em casa, para quem está em quarentena, é muito grande. Primeiro, porque é mais difícil seguir a rotina, né? E segundo, porque, como eu expliquei anteriormente, a questão de estímulo de treino não sustenta, né, uma condição física mais desenvolvida. A tendência é regredir, a performance cai. Nesse caso, a TPC deixaria ainda mais viável, mais provável a perda de massa muscular. Só de entrar numa TPC em si, você mantendo tudo perfeitamente, dieta, treino, com academia, seu físico já vai regredir. Exato. Agora imagina você com um treino pior, com uma dieta pior, porque a maioria das pessoas não estão tendo assim uma cabeça boa para manter controlar a alimentação, exatamente, acaba o tédio, acaba trazendo um fator de erro maior em cima da alimentação, e isso já vai impactar muito. A pessoa tende a ganhar bastante gordura nesse período, ter um catabolismo muscular. A queda hormonal provavelmente alteraria também a questão da ansiedade, né? Sim, justamente. Ficaria ainda mais difícil conseguir se manter focado ali. Imagina, a pessoa já fica mais ansiosa, já pode entrar num período até depressivo, por que não? Porque um período pós-ciclo a gente sabe que é bem propício. Tem essa queda, perfeito. Então, assim, se a gente fosse resumir, na minha opinião, na questão de nível de atleta, né, de querer competir, deixando a saúde um pouco de lado, obviamente, não altera protocolo hormonal, basicamente. Até porque a gente não sabe se isso vai continuar mais 3 meses, mas até então, a não ser que falasse em 6 meses, mas no geral, eu mantenho um protocolo hormonal, eu não altero. Se eu for fazer alterações, é mais por questão financeira, pelo motivo de sustentar o físico, de inibir regressão, consequentemente de sustentar uma resposta positiva, que é o principal. Resumindo, para você, enquanto saúde... Enquanto saúde, eu manteria, por exemplo, uma pessoa hormonizando. O que eu faria? Eu faria uma manutenção da testosterona, apenas falando de um homem. E se tivesse desculpa, Gustavo, só para... Talvez muita gente vai querer saber. Essa manutenção, você trabalha em qual proporção, em qual dosagem, em qual frequência? Manutenção, não sei se você pode falar abertamente assim. Não posso. Manutenção, para mim, seria, por exemplo, de 200 a 250 miligramas de testosterona por semana. Uma dose fisiológica seria 100 miligramas por semana. Sim. Então, já é uma dose suprafisiológica, mas é o que a gente considera assim, o cruise. Que seria assim, o mínimo para uma pessoa. Porque não faz sentido ela inibir o eixo hormonal dela para trazer uma dosagem mais baixa que isso. Exato. Eu concordo também. E sem ter os benefícios ainda, inclusive. Exatamente. Né? Você não vai ter um benefício superior e vai estar inibindo seu eixo hormonal a troco de quê? Tá, e se porventura chega um paciente para você e fala, não, eu nem gosto tanto de hormonizar, queria, mas se eu não estou treinando, eu tenho medo. Né? Acontece bastante isso. Tem gente que simplesmente perde totalmente o foco quando acontece esse tipo de situação. Aí, nesse caso, você ainda tenta convencer de manter um cruise, talvez com HCG, um tratamento específico, e depois uma TPC.
Sim, se ele tiver já iniciado, e aí, mas assim, por medo, querer parar, porque já era uma pessoa que não tinha, assim, afinidade com isso, eu tento manter justamente para a gente não ter esse crash hormonal e trazer toda a questão da ansiedade, a questão do pós-ciclo ali, depressão. Imagine isso num período que já traz muita incerteza, muita insegurança, já tem deixado todo mundo um pouco afetado em relação a isso. Eu aconselharia ainda, mesmo assim, manter Perfeito. o cruise. E pacientes, no caso, que eles estão com termogênicos. Sim. E aí, como é que você está procedendo? O que você aconselha no caso, levando em conta a saúde? Em conta a saúde, nesse período, eu procuro, assim, retirar... Depende do termogênico, né? A gente está falando também. É algo complicado. É difícil lidar com isso aí, É porque é uma faca difícil, de assim, dois porque gumes. é uma pergunta ampla, porque tem certos termogênicos que já trazem uma ansiedade muito grande na pessoa. E Então, a imagina, pessoa ansiosa em casa, fudeu total. exatamente. Esses termogênicos, aí sim eu indicaria retirar. Mas, por Uhum. exemplo, quando é algo mais tranquilo, mais brando, faz aquela termogênese ali mais suave, não é um estimulante tão forte do sistema nervoso central, aí realmente eu manteria, porque não faz tanto sentido. Fazer uma manipulação na dieta, tentando soltar um pouquinho mais de comida para essa pessoa, para não ser um desgaste físico tão grande e gerar um dano à imunidade. Sim. Pensando já no ponto de vista da saúde, né? Da pessoa não ficar com a imunidade baixa nesse período, não ficar mais suscetível a alguma patologia. Tá. Mas O assim, pessoal que termogênico você considera, né, que não é tão neuroestimulante assim, que você continuaria usando nessa condição? por exemplo, o mais básico e um dos mais funcionais para mim, a cafeína. A Sim, isso cafeína aí. continua. Essa eu não retiraria, não. Tá. Mas, por exemplo, os termogênicos já como Black Viper, Oxalate Pro, Black Mamba, esses termogênicos Esses importados, comerciais, exatamente, esses importados que são mais à base de efedrina, ou DMA. esses, esses eu já não recomendaria para uma pessoa recreativa. Lógico que agora você vai dar seu ponto de vista com os atletas, o que você vai fazer. É assim, ó, é como você vinha falando, é complicado, porque você cortar os termogênicos, né, teórico para um atleta que está em cutting, a gente só vai usar nessa condição basicamente, né, vai ter uma queda, né, de gasto energético, né, vai ter uma queda de ação metabólica. E o atleta estando em casa e o atleta não treinando no mesmo ritmo, né, no mesmo nível de performance que tinha numa academia, a tendência é de fato o cutting dele, o pré-contest, ser afetado, se eu cortar esse termogênico. Porém, se eu mantiver esse termogênico, né, e a nível de atleta, a cafeína não é o suficiente, né, vamos concordar, vai deixar ele mais ansioso. Aí a ansiedade, teoricamente, pode fazer com que o apetite aumente, né, com que tenha mais vontade de comer, tenha mais compulsão. Mas aí já tem mais outra vertente. Tem termogênicos que, de certa forma, são anorexígenos, né, eles tiram um pouco o apetite. Nem que seja de certa forma, um estresse gástrico, por assim dizer. Sim, sim. Né? Então, assim, para ser bem sincero, é bem complicado. Eu, por exemplo, assim, uma efedrina da vida, eu não acho bacana. Né? Um clenbuterol, na maioria dos casos, não estimula tanto. Em algumas pessoas ficam extremamente ansiosas. Né? Aí, nesse caso, tem que ser bem específico. A ioimbina, para mim, por exemplo, me dá uma sensação de angústia absurda. Eu não consigo usar. Tem pessoas que usam 20, 30 miligramas por dia e ficam tranquilíssimas. Né? Aí, nesse caso, fica bem individual. Eu chego quase na sua condição de tentar analisar qual gera mais ansiedade ou não no atleta, se eu realmente vou ter que, de certa forma, tentar controlar esse risco por compulsão, né, aumento de apetite nesse tempo que ele tiver de quarentena, mas, no geral, a maioria eu mantenho ainda. É justamente porque, querendo ou não, vai trazer um atraso no físico dele, você retirar. O que geralmente eu reduzo, também não é regra, aí seriam os tireoidianos. Sim. Nesse caso. Porque justamente ele já está numa tendência assim, catabólica. Você vai manter ou até aumentar um tireoidiano, pensando assim, até no ponto de vista assim, de uma lipólise maior,
você sacrificaria bastante a massa muscular desse. Exato, não valeria. Fora aquela percepção de desgaste, né, que a gente tem com o de anos, mas que eu acho que não valeria a pena nesse momento para quem está em casa, no caso, né, para quem está em quarentena. Nesse caso também não é regra, né, obviamente, cada caso é um caso. Mas assim como os hormônios com termogênicos, o que pode ser mantido, né, basicamente eu mantenho, né? Os ajustes são bem técnicos no caso, né? Vamos tentar botar na balança. Vai perder massa muscular, vai dar compulsão alimentar, vai ter crash metabólico, vai ter insônia. E a gente vai colocando na balança para tentar achar um meio termo, né? E lembrando que tudo que a gente está falando aqui também tem a individualidade de cada pessoa, né? Você tem atleta, por exemplo, que você pode fazer qualquer coisa. O atleta pode não comer nada, pode estar cheio de termogênico, que ele não vai perder massa muscular. Então, nesse atleta... Você é um exemplo. Tem carbo 3 dias com meio quilo de tilápia por dia quando você veio para Balneário, com termogênico, com tiroidiano, e o peso não baixava e não ficava mais leve. Exatamente, meu peso não baixa por nada. Então, essa pessoa não tem o porquê você reduzir, não tem o porquê você fazer uma retirada. Exato. Agora já tem outros atletas que o atleta perdeu uma refeição, ele perde 1 quilo. Perfeito. O que, teoricamente, eu considero isso como um quadro metabólico positivo. Não deixa de ser. Realmente, o físico, quando ele sente uma agressão dessa, ele tem que responder. Então, uma pessoa que não responde, como eu, como você citou, é um quadro já mais difícil de ajustar. Exato, com certeza. Tá, ok, beleza. A parte hormonal, termogênico, acho que ficou mais ou menos esclarecida. Com relação ao protocolo de treino, você pode, de certa forma, também meio que indicar, meio que prescrever algo, né? Assim, treino... Vamos botar cardio e treino. Isso, treino eu sempre deixo assim... O máximo que eu indico para a pessoa é o quê? Fazer uma quantidade de aeróbica, alguma coisa assim. Mas o treino em si eu sempre deixo para o educador físico. Eu indico alguém que eu confie e tudo, mas não é algo que eu coloque a mão, não. Mas eu digo no caso, você estimula para que se continue, né? Sim, sim. A academia não tá, porque, por exemplo, desculpa, a academia não está abrindo, né? Então vamos pegar um paciente de terceira idade que está com você, que pode acontecer, né? As tiazonas enxutas, geralmente. E aí, no caso, ela quer se cuidar, mas ela é grau de risco. A academia não está aberta, mas ela também não tem esteira em casa. Sim. E aí, aconselha a não praticar nenhuma atividade física. Como é que fica na situação? No meu ponto de vista médico, qualquer mudança brusca na rotina vai ser prejudicial. Por exemplo, é o mesmo caso de uma gestante. Uma pessoa que vinha praticando atividade física e engravidou, você não vai pedir para ela parar a atividade física. Ela vai manter a atividade física. Então, é a mesma coisa que eu penso em relação a essas pessoas. Quem já está praticando atividade física, não é hora de se fazer uma mudança brusca na rotina. Para tudo de uma vez. O corpo vai sentir de certa forma. Então, eu indico, independente da atividade que seja, pular corda em casa, arrastar sofá, limpar a casa, qualquer coisa. Limpar a casa. A galera tá bem criativa nesse período aí. Limpar a casa. Tomara que minha mulher esteja ouvindo. Tá. Vamos lá, que eu perdi o foco um pouco. Vou apanhar hoje. No meu caso, assim, felizmente, né, como tem muito atleta que tem conhecido, às vezes tem estúdio e tal, meio que treina clandestinamente. Né? Os que não têm, a primeira situação, eu readequo um treino ainda para fazer, porque assim, o não treinar é muito pior. Né? Então, por mais chato que seja treinar em casa, não motiva, não anima, não desafia, ainda é melhor do que não fazer. Né? Eu acho que para a gente conseguir fazer em casa, para convencer o atleta de fazer em casa, o treino tem que ficar dinâmico. E aproveitando essa fase em que você está em casa, em que você está ansioso, em que a tendência é comer um pouco mais, eu parto do princípio que seguir um treino mais metabólico é melhor. Até porque não tem sobrecarga, a maioria não vai ter muita carga para trabalhar. Então, já que é assim, vamos pegar vamos num treino bem mais metabólico, já para ter uma condição de gasto energético maior, etc., bem mais interessante nesse momento. Então, algumas dicas que eu daria, né? Com relação a peso, dá para usar uma mochila, né? Coloca o que quiser para fazer peso, garrafa de água, tem garrafão de 5, de 10 litros que tem esses puxadores, que dá para fazer como eu quero, né? Dá para pegar uma corda e amarrar uma garrafa na outra, obviamente com bastante cuidado, e, sei lá, amarrar num cabo de vassoura e dá para fazer uma barra, né? Aí, nesse caso, o conselho que eu dou é intervalos curtos,
cadência muito controlada, ou seja, tanto a fase excêntrica quanto a concêntrica bem lenta, 6, 7, 8 segundos. Né? Nesse caso, a gente tem um benefício. E tentar fazer, às vezes, super série, que torna o trabalho mais interessante. Então, aumentar o tempo treinamento de superior... tensão, né? Oi? Aumentar o tempo de tensão do exercício agora. Exato, exato. Então, faz um dia de treino de membros superiores, no caso, em super série, mantendo a cadência, intervalo curto, 30, 35 segundos. Né? No outro dia, faz um treino de perna também, super série, quadríceps e femorais, quadríceps posterior de perna, por exemplo. Né? Tem passada, tem agacho, tem stiff, né? Dependendo como for, se tiver um elástico, alguém pode segurar e fazer um tipo de flexor, etc. Né? Então, eu acho que você consegue sustentar, de certa forma, porque querendo ou não, para o atleta que treina com muita carga, mas não treina com muita tensão ou de maneira muito metabólica, se eu usar dois halteres, dois pesos de 10 quilos, com uma cadência extremamente lenta, um tempo de intervalo muito, muito curto, é um choque diferente daquilo que ele vinha dando. Então, teoricamente, por ser um choque, por ser um estímulo novo, vai trazer vantagem, vai trazer benefício, inclusive com relação à inibição de catabolismo. Isso, obviamente, 3, 4, 5, 6 semanas, né? Depois, não tendo sobrecarga, fica mais complicado. Mas como a gente está trabalhando aí com uma projeção de, imagino eu, que em 6, 7 semanas as coisas voltarem bem ao normal, para mim, se seguir nessa pegada, nessa linha, tendo um pouquinho de carga, cadência, intervalo curto, super série, consegue sustentar bem o físico e ainda tem um benefício metabólico aí. Sim, justamente porque é a hora que ele está fazendo até uma periodização de treino diferente do que geralmente ele vem fazendo na academia. Exato, aproveita para fazer essa periodização, para fazer nesse caso seria um microciclo. Mas, cara, até para regenerativa às vezes é interessante. Sim. Tá, vamos lá. Com relação à cardio, na verdade, para ser sincero, o que eu estou indicando, como você mesmo falou, quem não sai de casa, é polichinelo. Basicamente fica quase um HIIT, né? Um guerrilha cardio, sabendo controlar, passando a frequência cardíaca certinho, eu acho que fica super interessante para fazer em casa. Inclusive é menos monótono do que fazer um cardio normal, andando na esteira, andando na rua. Né? Então, a adesão, inclusive, está bem bacana, pessoal, que eu estou passando, está bem legal. Cardio em si, eu acho que as pessoas têm até uma facilidade a mais, né? De fazer. Eu tenho total dificuldade. Facilidade, assim, facilidade de ter em casa, não de fazer. De conseguir fazer. Que gosta de fazer. Opa, vamos. Beleza, normal aí. Vamos lá. Tá, e com relação à parte da nutrição... Vamos rapidinho só buscar aqui o... Trocar de braço. Deixa eu só buscar o carregador do celular aqui, porque tá... Beleza. Tá bom. Tem outra situação, agora a gente vai falar da parte da nutrição para encerrar, que eu acho bacana que agora que veio a situação do surto da pandemia, de todo mundo querer se preocupar com a imunidade agora. Né? Ignorou a importância da imunidade até então e agora que tem o risco, né, tá querendo suplementar, tá querendo mudar a dieta, né, para ver se consegue se proteger ou diminuir os riscos de ser contaminado aí com Covid-19. O que você tem a dizer a respeito disso como médico, Gustavo? Assim, eu falo bastante, inclusive, sobre isso. Por exemplo, agora, muita empresa de suplemento, muita loja de suplemento está se aproveitando do período, inclusive para ganhar dinheiro. Falando para utilizar glutamina, várias promessas. E assim, a gente consegue ver pelas últimas pesquisas, artigos, todos, que não tem essa relevância não na questão da imunidade. O que realmente vai fazer diferença na imunidade da pessoa? Não é uma mudança agora aguda que vai fazer isso. Exatamente. A pessoa tem que estar se alimentando corretamente, tem que estar tendo um gerenciamento do estresse, que é o mais difícil. Você tem um gerenciamento do estresse, questão de sono regulado, é tudo isso. Atividade física melhora bastante. Então não é um suplemento que vai te salvar, que vai melhorar isso, não. Na verdade, assim, um contexto de vida. Exato. Você tem que incluir. São vários fatores que vão determinar se sua imunidade, né, ela realmente está em dia, por assim dizer, ou não. Até Sim. Porque não que a suplementação, pessoal, ela não seja importante para a imunidade, né? Quando se fala de suplementação, vamos falar que seja de complexo B, que seja de magnésio, que seja de zinco. Não, a gente não está falando de um caso que tem já uma pessoa que tem níveis baixos. Aí Exato. Sim você tem que suplementar. Estamos falando de uma pessoa em estado eutrófico, normal.
Porque, assim, todos esses suplementos, todas essas vitaminas e minerais são fundamentais para a formação de uma imunidade eficiente, né? Mas a questão é que essa condição é crônica, né? O fato de você hoje começou a dormir, começou a usar 10 gramas de vitamina C, 20 de glutamina e achar que amanhã você é o Highlander e nada vai acontecer, não é assim que acontece. Imunidade é um processo crônico, assim como a evolução de qualquer outra coisa, como seja, por exemplo, essa condição cardiorrespiratória. Né? Eu não vou chegar, eu que sou sedentário, achar que eu vou conseguir correr uma maratona ou fazer uma hora de cardio direto, que eu vou estar morrendo no dia seguinte e não vou aguentar. É uma condição crônica, gradativamente, tendo vida de atleta, dormindo, comendo bem. Se for o caso, né, não consiga ter uma boa nutrição suplementando, etc., a imunidade vai melhorando de eficiência, né? Vai tendo um suporte melhor gradativamente. Agora, só porque tem um surto de um vírus, né, e achar que suplementar ou usar qualquer imunidade tem um pico de melhora de eficiência do nada, isso realmente não faz nem sentido acontecer, senão tava fácil daí no caso. Fiquei gripado, que é o que mais acontece. Vou tomar vitamina C pra caralho e pronto. Exatamente. Tá, e agora, assim, sinceramente, algo que vai influenciar muito na imunidade é o fator que a gente vai falar agora, né? A alimentação. Exato. E agora eu acho que é onde a gente pode até entrar em um pouquinho mais de divergência. Que, falando do ponto de vista de um atleta agora, a gente já não pensa tanto em saúde, né? Você tem que pensar na performance dele no campeonato. Lógico, você vai tentar manter a saúde dele o melhor possível. Mas já para os meus pacientes, como eu falei, eu não tenho uma data para entregar um físico para eles. Eles têm a vida inteira, até porque eles não chegaram na condição física que estão hoje por causa de um erro de uma semana, por causa de um erro de um mês. Uma condição de anos. Então a gente tem que trabalhar isso em anos também. Tem que ter paciência, é um trabalho a longo prazo, até para a pessoa ir aprendendo ao longo do tempo. E o mais importante é ser consistente, né? Agora já um atleta não. Atleta ele tem um dia para apresentar todo o trabalho que ele se preparou e se dedicou ao máximo. Às vezes que ele se abdicou de várias coisas, tirou da própria família para investir. Tá, então nesse caso, vamos pegar 2 exemplos falando de saúde. Você tem 2 perfis de pacientes. Um que está em cutting, né, está em processo de perda de gordura, de emagrecimento, e outro que está numa fase de bulking, de ganho de massa muscular, de engorda. Né? Como você, nesse momento, está lidando nessas 2 condições diferentes? Isso. Questão de um cutting, por exemplo. Agora, não é hora de a gente fazer num paciente uma restrição calórica grande. Porque isso vai ter uma certa influência na questão imunológica dele. Então, todo mundo que estava assim, em uma restrição calórica assim, um pouquinho mais severa, eu trouxe já para uma dieta normocalórica. Para quê? Já pensando na questão da imunidade, num período que a gente não pode deixar ele suscetível a alguma patologia. Já quem está num processo de bulking, que ela está querendo construir massa muscular, pensa, treino não está favorável, protocolo hormonal não está tanto favorável. Para que eu vou deixar um superávit calórico tão grande? Então, quem está em bulking, eu acabo reduzindo um pouco as calorias. Não deixo em uma norma calórica também, mas eu diminuo um pouquinho o excedente calórico. Então, são feitos ajustes. Mas aí você considera que, no caso para a saúde, o bulking seria prejudicial também? Não para a saúde. Pensando assim, ele não acrescentar um ganho maior de gordura do que de massa muscular nesse período. Entendi. Pensando no físico dele. Mas porque não faria sentido um superávit tão grande numa pessoa que não está tendo tanto desgaste físico, de treinamento. Então, só de estar por numa hipercalórica, ele já está tendo os benefícios em relação à saúde. Só que esse superávit não precisa ser tão grande, já que ele não vai aproveitar tanto essas calorias num treino intenso, por exemplo. Sim, é que a gente parte do princípio, já que na dieta prescrita, né, a gente está falando só de macro, porque todo o restante já está tendo suporte, né? Então, a gente só está falando de macro, de saldo calórico final, porque todo o restante já tem suporte, não vai ser alterado, né? Só deixando claro para o pessoal, porque senão corta, aumenta, e como é que fica a vitamina, como é que fica mineral. Esse suporte não se altera, teoricamente, né?
a não ser que tenha algum tipo de alteração que seja necessário, mas... tá, vamos lá. No meu caso, assim, ó, eu tenho atletas que estão em Booking, treinando em casa e evoluindo e ganhando massa muscular com um razoável controle de BF, mesmo treinando em casa. Né? Já não partindo do BF tão baixo no início de Booking. Né? Assim como tem atletas que eu não tenho essa margem. Sim. Das 2 semanas, Aí 2 semanas de quarentena, o estrago foi absurdo. Exatamente. Nesse caso, eu antecipei. Eu cortei o Booking, já sabendo que provavelmente, né, vai se estender mais um tempo. E, obviamente, que se, né, a gente não sabia que ia acontecer a situação antes do último protocolo, por exemplo. Aconteceu, não fez ajuste. O atleta acumulou mais gordura do que massa muscular, teve um dano metabólico acentuado aí. Fugiu do controle. Não adianta mais insistir em Booking, porque a tendência é só piorar. A partir do momento que a proporção de gordura para massa muscular sobe, o Booking se encerrou aí. Né? Nesses casos, eu estou antecipando. Estou entrando numa transição, né? Num ajuste, num preparo metabólico nutricional para cutting. Né? Nos que ainda vem respondendo bem, nos que ainda conseguem treinar em casa, né? Conseguem treinar bem, tem uma condição de resposta bacana, eu estou ajustando, só que de maneira um pouco menos agressiva. Ajustando para cima no caso, né? Segurando um pouco a mão. Né? Um atleta, por exemplo, que não está treinando em casa, e que seja, obviamente, de nível mais alto, eu, por exemplo, na maioria dos casos. Né? Eu não entro com insulina em casa porque vai ser complicado. Né? Se ele está treinando na academia, ok. Se não está, não. Em cutting, aí, caso, a situação fica mais difícil de lidar. Porque, como você mesmo disse, está em restrição energética. E aí, às vezes tem muito cardio, tem termogênico, tem o treinamento, tem o desgaste. Né? E tem a questão realmente da que a imunidade fica abalada, a recuperação fica abalada. Né? Eu sempre, em cutting, eu tento suplementar o máximo possível para tentar dar suporte. Inclusive com aminoácidos. E a dieta é deficitária, né? Exatamente. Exato. É deficitária com relação à energia, né? E com relação à carbo, gordura. Mas os outros nutrientes a gente tenta até de maneira ultrapassar o que a RDA recomenda, né? Justamente para tentar, de alguma forma, meio que criar uma proteção ou tentar minimizar os danos, né? Para quem ainda vem respondendo bem em cutting, e está conseguindo responder, mantendo massa muscular, mantendo densidade, as reduções são também, novamente, menos agressivas. Né? Na maioria dos casos que eu estou fazendo, teoricamente, era basicamente colocar uma norma calórica, porque os atletas que estão no nível mais avançado de preparação, geralmente já está ciclando macro. Né? É a abordagem que eu prefiro trabalhar, que eu tenho mais controle. Nesse caso, eu coloco numa situação de oscilação de excedente e déficit, né, em que no final se neutralize. Então, teoricamente, num dia, eu nunca vou trabalhar nesse dia em norma calórica. Eu posso ficar 2, 3 dias em déficit, às vezes 2, 3 dias em excedente, mas mantendo equilíbrio no final de 7 dias em que eu fecho numa norma calórica. Na maioria dos casos, eu tento manter nessa condição. E na maioria dos casos, a resposta está sendo até positiva, inclusive, para ser bem sincero. O atleta mantendo o BF, ficando um pouco mais cheio, um pouco mais denso, é bem bacana. O bom dessa situação, né, se dá para tirar um lado positivo, é que a gente, querendo ou não, tem que se virar, né? Tem que criar abordagens novas, tem que olhar de outra forma, por outro ângulo, né? Testar novas técnicas. Aí, nesse caso, a gente melhora o feeling, né? Aperfeiçoa a técnica, então isso é bom. E algo assim que acaba divergindo muito da nossa abordagem nesse período é porque justamente um atleta, ele já é uma pessoa que tem muito mais massa muscular do que um paciente comum. Então, para você fazer um atleta evoluir, tem que estar tudo na sua perfeição. Já uma pessoa... Tem gente que iniciou atividade física há 3 meses. Então, essa pessoa é iniciante. Com um treino em casa, ela vai ter uma boa evolução, consegue ter ganho de massa muscular. Então, exato, tem essas individualidades, né? Que acaba diferenciando muito. Bem pontuado. Tem gente me procurando, realmente perguntando a mesma situação. Um físico pouco treinado, né? Ele é mais treinado, né? A possibilidade de evoluir é muito maior. Então, a gente consegue trazer evolução, sim, com um treino em casa, inicialmente falando. Nem que seja uma evolução metabólica, pelo menos. Que é fundamental para todo o restante fluir bem. Então, perfeito. Bem pontuado, inclusive, isso aí. Porque quem é atleta mais desenvolvido, geralmente ele vai se virar de alguma forma, vai pegar peso emprestado. Tem consciência corporal, consciência neuromuscular, tem coordenação motora para treinar bem em casa. Quem não tem isso, geralmente desanima porque acha que treinar em casa não resolve. É realmente o que você falou. Se você é pouco treinado, se você é pouco desenvolvido, né, a massa muscular, né, não tem um nível de desenvolvimento tão alto, né, sim, você pode evoluir fazendo um treino adequado em casa.
perfeito, realmente. É difícil manter o paciente, o atleta motivado nessa condição, né? Exatamente. Eu acho que o pior realmente é isso, a questão psicológica dele. Você conseguir manter ele com a cabeça no lugar para ele não desanimar nesse período. Exato. Você, nesses seus atendimentos, você conseguiu criar uma abordagem que auxilie principalmente nessa parte de ansiedade e motivação? Assim, eu tento ter uma conversa frequente com eles. Eu deixo sempre aberto para eles fazerem pergunta, conversar comigo e eu tentar dar esse suporte, que eles vão conseguir ter uma evolução mesmo no período. Inclusive, eu tive retornos recentes de pacientes com uma evolução ótima e que começaram comigo, assim, já vinham treinando, mas não eram físico tão desenvolvido ainda e iniciaram comigo antes da pandemia. Teve a primeira consulta, eu acho que uma semana depois já fechou tudo. Academia, tudo. E fazendo treinos em casas, voltaram agora, depois de um mês, com um resultado fantástico. Mas foi o que falar. Assim, lógico, logo que iniciou, eles mandaram mensagem. E aí, o que eu faço? Vai ter como evoluir? Então, você dando esse suporte, tentando ser presente, falando que ele realmente consegue, explicando que ele vai ter uma evolução, ele consegue ficar um pouquinho ainda motivado. Lógico, nunca vai ser a mesma coisa. Você vai estar em casa, não tem aquele ambiente da academia, você não se sente assim treinando verdadeiramente, né? É. Assim, eu digo até servir de conselho e motivação para quem tá assistindo a live, né, que assim, nesse caso, pegou para todo mundo. Não é um problema individual, não é um problema particular, né? Fiquei doente, perdi o emprego, minha mãe está doente, qualquer coisa do gênero. Pegou todo mundo, né? É um momento de dificuldade que todo mundo está passando. Então, inclusive, é um momento de dificuldade em que quem for superar, né, quem for conseguir passar bem por cima, é justamente quem lá na frente, quando tudo estiver normal, vai. O atleta que estava chateado porque, poxa vida, eu estava super bem e ia competir, o outro atleta que ia competir com ele está passando pela mesma situação. E talvez o outro atleta não está chorando, não está reclamando. Ele só está pensando no que fazer. E às vezes tem outro. Exato, E às vezes para tem entrar outro que está melhor. passando por uma situação pior. Com certeza, perfeito. E às vezes o cara está se preparando para sair melhor, para ver o que fazer, para entrar melhor, às vezes até agradecendo por ter mais tempo, né? Porque realmente não tem o que fazer, está afetando todo mundo, né? E assim, querendo ou não, a maioria dos meus atletas vem sempre com o mesmo problema, não tenho tempo, né? Estou trabalhando muito, durmo pouco, é difícil comer, fazer todas as refeições, nem todo dia eu consigo treinar, preciso de um treino mais curto. Querendo ou não, no último mês, pelo menos, teve tempo Todo sobrando. mundo tem tempo, né? Agora, quem não tem Agora tempo tem de tempo. fazer dieta não tem mais desculpa agora. Exato, é engraçado, porque agora que tem tempo, não consegue Não fazer. faz E a quando não dieta. tinha tempo, conseguia fazer. Eu até entendo, mente vazia é oficina do diabo mesmo. É complicado lidar com o ócio, né? Sim. Mas assim, o que eu sempre coloquei para mim, nas dificuldades que eu passei, por mais difícil que seja, pode estar chorando, pode não conseguir dormir, eu acordo e coloco meta. O que eu vou fazer nesse meu dia. Né? Eu vou estudar tanto, eu vou trabalhar tanto e vou fazer isso. Se chegou 8 horas da noite eu fiz tudo, e eu quiser ficar chorando até 5 horas da manhã, reclamando da vida, ficar Pode falar. aí já era. Mas o que eu precisava fazer, eu fiz. E isso me ajudou a passar pelo meu dia, querendo ou não. Eu poderia ter ficado o dia inteiro chorando e reclamando. Mas no final, a maior parte do meu dia ainda consegui meio que esquecer, né? Porque aí fica aquela outra situação, a percepção de tempo muda muito, né? Quando a gente tá passando pelo problema, parece que nunca vai acabar. Igual dor. Né? Enquanto tá no dentista, na hora lá, 5 minutos é um inferno. Depois que você sai dele, e aí, doeu para fazer o canal? Nada, tranquilo, rapidinho. Porque a percepção de tempo muda, né? Enquanto a gente está passando pelo problema e quando a gente sai dele. E o problema maior é justamente esse. Depois que isso passar, você vai querer ser o cara que vai estar decepcionado por ter sido fraco, né, por não ter conseguido se manter focado, determinado, ou você vai ser o cara que vai estar orgulhoso porque, puta, eu fui lá, me preparei, me cuidei, me mantive focado e eu estou retomando a vida bem. Não, exatamente. Quem consegue passar, assim, ileso, entre aspas, ninguém está bem, ninguém está ileso. Todo mundo teve danos e prejuízos nesse período. Mas quem conseguiu manter a mente focada nos seus objetivos nesse período, o que pode acontecer de pior para abalar essa pessoa? Ela vai sair muito fortalecida. Perfeito. Algo que eu falo muito no consultório para os pacientes é o quê? Todas as pessoas falam que não tem tempo de fazer dieta.
Isso é o que eu mais escuto. Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, correria. Agora, a pergunta que eu devolvo para eles é, se é por falta de tempo, por que que a maior dificuldade de manter a dieta é no final de semana, onde você tem todo o tempo do mundo para fazer suas coisas, suas refeições na perfeição, e não no dia da Muito bom. semana? Não tinha pensado por essa ótica aí, não. Muito bom. Realmente. Exato. Imagina, final de semana você só tem para você fazer o que você quer. E a pessoa é onde ela mais desliza. Se fosse falta de tempo, não seria o final de semana. É Exato. o quê? É a questão de lidar com o tédio, de não saber aproveitar o tempo ocioso. Porque na semana, o relato que mais chega no consultório é o quê? Durante a semana eu sigo a dieta tranquilamente. Por quê? Porque a pessoa está trabalhando, ela está se ocupando. Quando ela vê, o dia já acabou. É uma rotina. As pessoas têm que aprender a gostar da palavra rotina. Sim. E não ter um receio. Assim é porque é engraçado. A pessoa que me procura você, mesmo que seja por saúde, ela veio atrás, né? Imagino que para você raramente vem alguém por obrigação, né? O médico falou, procura um nutrólogo lá, algo para cuidar da Não, saúde. dificilmente. A pessoa, ela viu o que é importante para ela quer a estética, ela quer a performance, e no final das contas ela coloca isso como uma obrigação, como um sacrifício. Sendo que é algo que lá no começo ela falou, não, eu quero ficar bem, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter um físico bacana. Depois do primeiro mês ela vê aquilo como sacrifício. Sacrifício, teoricamente, é você trabalhar muito para ganhar pouco. Mas mesmo assim a pessoa trabalha todo dia, né? O sacrifício, por exemplo, é você estudar pra caramba no ensino médio, sendo que, né, não vai fazer tanta diferença assim, mas você precisa para passar de ano e para passar no vestibular. Agora, quando se fala de estética, de performance, a pessoa procurou porque ela quis, né? É um objetivo próprio. Então, não é que as pessoas têm certo bloqueio quando falam em alimentação, quando falam em dieta. Por exemplo, rotina. Ninguém reclama da rotina de trabalho. Dificilmente alguém reclama da rotina de trabalho. Você sabe que é algo que você tem que fazer. Você tem que acordar, ir para o seu trabalho, fazer tudo e depois voltar para casa. Dificilmente alguém reclama disso. Agora, quando você fala que você tem que seguir uma ordem na alimentação, pronto. O comentário é o quê? Prefiro ser gordinho e ser feliz. Sempre vai ter esse bloqueio. Ninguém reclama de acordar todo dia, escovar os dentes, tomar um banho. E se você parar de fazer, você vai perder tudo. Seus dentes vão estragar. Aí a pessoa fala, mas a academia é ingrata. Se você pegar e parar, você vai perder tudo. Mas tudo é assim. Da vida. Exato. Inclusive para os apressadinhos, né? Quer dizer, muita gente apressadinha, eu quero ficar muito bem em 2, 3 meses. Aí, meu amigo, você é advogado, você não se formou em 2, 3 meses. Você levou 5 anos para ser o profissional que você é, para aprender o que você aprendeu. Nada nesse mundo que você queira atingir em condição que seja um pouco maior do que o normal, né, que queira adquirir um pouco maior do que o normal, vai vir rápido, vai vir fácil. Né? Seja físico, seja estudo, seja sucesso profissional e por aí vai. Né? Gustavão, vamos fazer assim, para a gente encerrar. Quer abrir aí umas 3, 4 perguntas para ver se alguém quer perguntar alguma coisa e responde? Vamos deixar aberto assim agora para o pessoal fazer. E a gente acaba selecionando quais são mais interessantes. Só que vai acabar a live aqui porque já excedeu o tempo limite. Tá, peraí. A Rose Figueiredo, ela acho que travou na parte que eu falei do advogado. Rose, eu quis dizer o seguinte, as pessoas que procuram a gente, geralmente elas têm muita pressa em resultado, né? E elas não entendem que qualquer situação da vida que a gente queira uma condição normal, se eu quero mais sucesso no trabalho, se eu quero mais diplomas, né, ou se eu quero um físico diferente, eu vou ter que me dedicar. Deu o tempo limite da última live. A gente conversa muito. Vamos só esperar o pessoal que estava voltar e aí a gente termina. Beleza. Cara, esses dias eu tava vendo uma live do Cris Aceto, que eu achei muito engraçado. Porque ele tá em outro patamar, comparado a qualquer outro coach, né? Então ele não precisa fazer sala, fazer média com ninguém. Era muito engraçado, porque ele tava de óculos, eu não sei se ele chegou a ver uma live dele. Chegou a ver ou não? Não, eu não vi. Eu vi o pessoal comentando, mas na hora eu não tava podendo assistir. Eu tava tendo... Cara, ele é muito grosso. Ele é curto e grosso. Ele vai lendo sério, né? Aí a pessoa pergunta, o que você acha de cardio em jejum? Depende do dia. O que você acha do Shaway? Ele falou mal do Shaway metade da live.
você gosta de carbo alto ou carbo baixo? Depende do físico. Né? Você gosta de usar suplemento? Não. Tipo, assim, já era, cortava. Eu fiquei Ele 15 minutos responde. ouvindo. Mas o pior é que a gente acaba percebendo que assim, as pessoas que estão no topo, querendo ou não, elas parecem meio impacientes com algumas perguntas, né? Responde de forma seca e direta. E tudo Sim. depende. Você vê que não é tudo tão explicado como a gente gosta de Não trabalhar, tem tanta acessar mais. paciência, né? Exato. Querendo ou não, imagina. O tanto de gente que ele lida, tudo para isso. E assim, o nível de conhecimento dele. Então, quando ele escuta alguma pergunta muito básica, para ele, querendo ou não, acaba. É que eu imagino que ele deve pensar, puta, eu sou o Cris Aceto, sou o maior coach do mundo, né? Pô, estudei pra caramba, pra me usar para perguntar isso, né? Exatamente, está desperdiçando uma pergunta que poderia responder algo que agregar muito. Exato. Mas continua, você estava falando que a Rose não tinha entendido quanto ao advogado, que eu acho que tinha Sim, travado. então, que eu havia dito que nada que a gente busque hoje em dia venha rápido, né? Sem esforço. Para passar no vestibular, você tem que estudar muito. Para se formar em um curso de direito, por exemplo, tem que estudar bastante, leva uns 5 anos. Né? Com relação à física, a mesma coisa. Você não vai ter um físico bom em 3 meses. E as pessoas entendem que para ser advogado formado é 5 anos, que para poder se formar, fazer uma TCC, né, tem que passar a madrugada, final de semana estudando, ou que seja para ser promovido no trabalho, tem que passar às vezes a madrugada trabalhando, levando trabalho para casa, mas quando se trata da performance, da estética, tem que ser rápido e tem que ser fácil. Né? E no final é a mesma coisa, às vezes até mais difícil, porque fisiologicamente falando, estudar e trabalhar é viável. Não tem nada que atrapalhe, que impeça a gente. Né? Mas ter mais massa muscular, um percentual de gordura baixo, não é viável. Exatamente, o corpo não quer isso. Então, por isso que é mais difícil e mais demorado. Sim. Então, quer abrir para pergunta, Sim, Gustavo? vamos deixar aberto para alguma pergunta, ver se tem alguma interessante para a gente responder e finalizar. Tá, beleza. Umas 3 perguntinhas aí. Quem quiser perguntar, nesse caso, pessoal, tema aberto daí, tá? Pode ser sobre isso, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu respondo igual o Cris Aceto e você responde normal daí, beleza? Não. O pior é que meu perfil eu acabo respondendo assim também. Os meus seguidores já me conhecem. Eu sou muito direto e sincero. Às vezes tem gente que não gosta que explique tanto, entendeu? Eu, particularmente, sempre tento explicar bem. Tem gente que só quer fazer e porque, né? Eu não quero saber, eu só quero fazer e fazer. Exato. Já tem outros que... Primeiro ciclo, Cipionato e Boldenona. Pode responder. Não foi uma pergunta, né? Tá, o Rafael Almeida, 1212, perguntou se o primeiro ciclo, Cipionato e Boldenona é viável. Cara, assim, ó, eu particularmente, de início, eu prefiro trabalhar com ciclos mais curtos, né? Principalmente para quem for fazer TPC, né? Então, obviamente, drogas de meia-vida mais curta. Nem cipionato de texto, nem boldenona se encaixam nesse quadro. Se você for aquele usuário recreativo, 2 ciclos por ano, etc. Se você tem um objetivo maior, que é um físico, né, acima do comum, se você quer competir, muito provavelmente, adquirindo experiência, você vai fazer Blast and Cruise ou vai ficar em on-juice a vida inteira, dependendo, né, do quão louco você for, ou do quão disposto você tiver. Aí, nesse caso, eu particularmente não trabalho muito com boldenona, para ser bem sincero. Muita gente reclama de procrastinação, eu mesmo tenho muito problema com isso, usando Bold. Então, na maioria dos casos, eu não vejo muito benefício. Geralmente, eu entro com a Bold, mais por uma questão de custo-benefício, não é uma droga muito cara, né? Não é uma droga que inflama, que dói demais para aplicar. Né? Então, é mais tranquila de usar, no geral, quando não se pode entrar com mais nenhuma outra opção. Eu, particularmente, quase nunca trabalho só com testosterona. Então, assim, tem opções melhores do que cipionato e boldenona. Aí vai depender do objetivo que você tiver. Mas isso que eu ia falar. Inclusive, tem que ver a questão inicial, o set point desse atleta, né? Qual é o objetivo, por exemplo, dele? Um atleta que está precisando de massa muscular, que tem um percentual de gordura super controlado, porque ele iniciaria uma testosterona e uma boldenona, e não uma... E porque
ele não utilizaria nandrolona, no caso, que seria bem mais interessante. Né? Então é algo Exato. muito individual. O Então, Cris Aceto, por exemplo, ele usa... Oi? Então, isso que eu ia falar, é difícil responder para essa pessoa o que seria viável para ele, já que a gente não conhece ele em específico para estar fazendo é uma pergunta muito genérica, né? Se for falar sobre a qualidade da droga, eu nem sempre uso boldenona, não é minha primeira opção, no geral. A não ser que o atleta tenha muita limitação. É algo que eu vejo muito hoje, assim, é uma das drogas mais frequentes justamente por questão do custo. O custo e a acessibilidade. Acaba sendo muito fácil encontrar no mercado. E, teoricamente, pelos colaterais fáceis de controlar. Controlados. A agressão ao sistema nervoso central, né? Achar, não vai aromatizar, não vai ter gineco, não vai ter nada do gênero, a supressão não é tão forte. Bacana. E realmente... Só o colateral dela acaba sendo assim mais psicológico, que às vezes as pessoas não conseguem compreender e associam a outras coisas da rotina dela, mas não a droga. E que é muito pior de lidar e de corrigir no final. Sim, inclusive. muito mais difícil. Tem atleta surtado por causa disso, inclusive. Né? Eu em si não gosto muito também, não. Porque eu acho bem difícil de lidar com o psicológico. Tá, vamos lá, pessoal. A gente pode abrir para mais 2 questões, quem quiser perguntar. Ok? Qualquer tema, qualquer assunto, só para a gente encerrar essa live mesmo. Ok? Aqui a atleta Felipe. Melhores drogas extra para booking e por quê? Cara, é que essas perguntas são muito... resposta muito ampla, assim. Não tem melhor e pior, entendeu? Eu gosto de trabalhar partindo de uma base. Aquilo que você vinha fazendo, aquilo que você vinha comendo, como você vinha treinando, que você vinha usando. A partir daí, a gente tem uma base e vê como vai ajustar. A melhor estratégia é sempre respeitar a resposta, né? E, obviamente, não ter muita pressa. Booking é sempre ajuste gradativo e entender quando está entrando em quadro de platô, conseguir avaliar realmente qual tipo de evolução você está tendo e o tipo de resposta que você está tendo. Mas droga para booking, cara, é que assim, para booking dá para usar qualquer coisa. Dá para usar Bold, dá para usar Deca, dá para usar até Stano, dependendo da situação. O cenário hormonal vai estar propício, né? Então, qualquer coisa vai ajudar no booking. Lógico que tem escolhas que são mais sinérgicas, mas tudo vai trazer esse resultado. É que tem aquele ciclo arroz e feijão que até hoje insistem nisso. Deca dura, Deca e dura. Tá começando Deca e dura. 500 de dura e 400 de Deca. Né? E precisa entender que quando se trata de fármaco, né? Porque querendo ou não tem muito mais coisa envolvida. Tem interação, tem sinergia, tem inibição. Então, assim, é mais complexo. Dependendo do quadro de... Se eu pego um atleta que é muito ansioso, eu não posso entrar com uma Bold e com uma Trembo. Isso que eu ia falar, a questão anamnese é muito importante nesse caso. Fica muito difícil trazer um padrão, um aconselhamento genérico, né? O padrão é sempre texto, de base, sempre texto. Sou completamente contra harmonizar sem texto, né? Eu gosto de trabalhar com Deca, para ser bem sincero. Gosto muito de trabalhar com trembolona, desde 150 miligramas por semana, que seja, até 600, 700, às vezes mais. Eu acho que a entrada de... Eu estou trabalhando bastante com Masteron hoje em dia e Turinabol. Venho gostando bastante também. Então, acho que assim, de cara, texto, Deca, Turinabol, oxandrolona também é muito tranquilo de lidar. Para quem não tem muita experiência, talvez seja a melhor situação. Agora eu vou falar uma pergunta que fizeram aqui. O Marcelo fez. O ponto de vista da trembolona para usuários não atletas. Para mim, hipótese nenhuma. Uma pessoa que não vai ser atleta, em hipótese nenhuma, vai utilizar trembolona. Primeiro, é algo proibido, que eu não tenho como indicar. E já entrando em outra pergunta que fizeram. Para uma pessoa que é recreativa, que quer ter melhora do físico, que dica que eu dou, quais hormônios eu falo? Qualquer um que seja permitido, que seja liberado. Não vá para o mercado negro. Isso é coisa que só quem é atleta necessita. Porque ele não consegue chegar no físico sem a utilização desses hormônios. Lógico, tem exceções que conseguem, os casos de genéticas abençoadas. Mas não vale a pena você sacrificar sua saúde para entrar num fármaco que você não tem nem a consciência do que tem ali dentro daquela droga. Porque é feita por um laboratório underground, que você não sabe como que é a questão de vigilância sanitária, quer dizer, não tem vigilância sanitária.
Então, eu acho que para uma pessoa recreativa, qualquer coisa que o médico te passe. Porque É um risco que o atleta está disposto a correr, né? Exatamente. Você tem que estar respaldado. Vá fazer seus exames antes de utilizar qualquer coisa. E seja orientado por alguém. Você não pode, por exemplo, eu quero secar, então vou usar tal droga com tal droga. Não, você olha seus exames e você vê o que você pode fazer. O que seria mais indicado nesse caso. Você não escolhe a droga pelo seu resultado. É pelo que você pode fazer para o seu físico. Exato, perfeito. Tem que a anamnese, entender a condição clínica do indivíduo é fundamental para definir a droga que você vai usar. Tem muita particularidade, né? Eu quero trabalhar, por exemplo, com meia vida curta, mas eu tenho atleta que não tem experiência. É básico, não tem experiência com aplicação, não consegue. Por que você vai ter essa limitação? Exatamente. Tem alguns que são extremamente sensíveis à dor da aplicação, né? Ao PIP, à dor do spot. Aí já também limita bastante. Então, Gustavão, para encerrar, teve duas perguntas que eu acho bacana, porque geralmente não se fala muito a respeito de mulher, né? Drogas, né? Os hormônios para a mulher, e com relação ao uso da metformina para a mulher. Tá. Assim, depende muito, assim, lógico, sempre que a gente está falando do caso de cada paciente. Mas, assim, no geral, drogas para mulheres. Mulher, no geral, não precisa de droga para ter uma boa evolução, não, para ter um corpo bonito. Lógico, quando a gente fala de atleta, já é outro caso. Se gostam, que elas falam, não gosto de ser tão grande, gosto de um físico mais refinado, mais slim, isso é o quê? Tempo de dieta, rotina, treinamento. Não é a droga que vai fazer esse diferencial. Algo que elas têm um certo conceito muito errado também, elas acham que tem algum hormônio para emagrecer, porque hoje em dia a procura maior é por emagrecimento. Hormônio nenhum vai trazer emagrecimento, vai trazer perda de gordura. Especificamente em mulher, nenhum esteroide anabolizante vai ajudar diretamente a perder gordura. Exatamente. Só vai fazer o quê? Ganho de massa muscular. E que é o que a maioria não está buscando. E elas são muito aconselhadas, por exemplo, em academias, por amigos, utiliza uma oxandrolona, que você vai ter um físico melhor, você vai perder gordura. E às vezes são pessoas que estão assim, em sobrepeso ou até em obesidade, e isso pode gerar um desgaste psicológico e uma condição muito pior depois para essa pessoa. Tá. E com a metformina? Desculpa, travou. Metformina? Olha, metformina em si, eu utilizo só em mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, por questão de realmente ser necessário como tratamento patológico. Mas, no geral, eu não entro com metformina. Porque se a pessoa está, por exemplo, querendo perder peso, está querendo perder gordura, a própria dieta hipocalórica já traz uma melhor sensibilidade à insulina. Então, não vai entrar com fármaco, já que a dieta já vai estar sinalizando nessa direção. Mas, lógico, que questão de atleta também já é tudo diferente. Agora, fala do seu ponto de vista da utilização de hormônio com mulher de atleta e também da metformina. O Gustavo está falando com relação à saúde, né? Tentando ter o zero, né, de colateral de dano, né? Aquela evolução sustentada e sem prejuízo nenhum. A menina feminina, sem possibilidade de virilizar. Exatamente. Algo que eu nunca vou arriscar numa mulher é o quê? Uma chance de virilização nela. Porque é algo que depois eu não vou conseguir devolver isso para ela. E que, às vezes, momentaneamente, ela pode estar assim, não, eu quero meu resultado físico acima do risco. Mas depois, lá na frente, ela se arrepende. Então, se ela quiser algo que eu acho que vai prejudicar ela, eu indico para outro profissional, mas eu não faço. É minha conduta. Sim. Porque daí quando se trata de performance, né? Todo mundo que busca mais performance do que qualquer outra coisa, ela já está subentendido que vai se pagar um preço por isso. Né? Não existe almoço grátis na farmacologia, então o preço você vai pagar. Pode ser muito, pode ser pouco, a gente tenta neutralizar o máximo possível, mas algum dano, algum prejuízo vai ter. Né? Com relação a mulheres, né?
no geral, para todos eu passo a mesma situação. Tem o risco de virilizar, tem os colaterais androgênicos, né? A maioria a gente tenta neutralizar, tenta controlar, mas nunca é sem dano nenhum. Algo sempre vai acontecer, seja alopecia, seja o hirsutismo, seja o engrossamento da voz e por aí vai. Eu, particularmente, gosto muito da Primobolan, para ser bem sincero. Uma Primobolan de qualidade, pura, eu acho muito bacana de trabalhar. Só que é difícil achar e é muito caro. Justamente, hoje em dia, é até uma das medicações que a gente tem disponível para utilizar com mulheres de forma manipulada, a metenolona, que em doses baixas, realmente, eu não vejo nenhum colateral e elas têm uma ótima resposta. Assim. É extremamente benéfico. Extremamente benéfico. Num primeiro momento, as meninas que querem o físico, mas querem cuidar o máximo possível de se manterem femininas, Primobolan, para mim, é a melhor opção. Charmes, né, um Nigandrol, talvez possa ser interessante, né, também é bacana de lidar. Oxandrolona, Estano, Boldenona, daí em diante, é mais pauleira. Então, no caso, a menina ela já aceita o fato de que vai ter prejuízo. Né? Mas ela quer, antes de tudo, um físico mais denso, mais seco, mais volumoso. Aí, nesse caso, realmente tá aceitando se pagar um preço. Né? Não tem como chegar no físico de uma wellness ao natural. Com aquele percentual de gordura, com aquela quantidade de massa muscular, com aquela densidade muscular. Já é uma biquíni, você consegue? E tendo equilíbrio hormonal feminino ainda, que não tende, né, que não favorece, que não torna viável ter essa condição física, né, realmente daí não tem muito o que fazer. Assim como o homem paga preço, a mulher, infelizmente, também paga. Ah, mas a Juju, por exemplo, é extremamente feminina hoje. Vamos usar as outras meninas, seja a Débora Seco, que aparentemente já usou no passado, mas o tratamento vai mudando, né? Você começa o tratamento de uma forma, até atingir uma condição física, e depois você pode investir mais, e entra GH, entra peptídeo, entra Primobolan de extrema qualidade, aí os colaterais são bem menores nesse caso, né? Metformina, cara, metformina, para ser bem sincero, é um dos recursos que eu acho importantíssimo trabalhar com quase todo mundo. Tem alguns coaches da gringa que gostam bastante, que eles colocam, para você ter ideia, a piridoxina, a N-acetilcisteína, o NAC, né? O SAMI e a metformina como os 4 compostos fundamentais para toda atleta de alto rendimento. Eu já fiz curso, inclusive, que passaram essa orientação mesmo. Eu particularmente gosto bastante, né? Nem todo mundo responde bem. Tem gente que tem diarreia, tem gente que tem desconforto gástrico, infelizmente sou obrigado a cortar, né? Até porque depende da dosagem também. Mas eu acho interessante, até porque se eu estou usando GH há muito tempo, às vezes eu tenho que corrigir de certa forma essa questão de sensibilidade insulina, mesmo tendo BS baixo, mesmo sendo atleta, às vezes tem essa correlação. Mas tem a questão de alteração de metabolismo energético, por via MPK, que às vezes pode ser interessante manipular de maneira específica, principalmente em cutting. E a questão da parte androgênica, como se usa em SOP, né, em síndrome de ovário policístico, dá para se usar em meninas também, que estão hormonizando, para tentar manter esse quadro androgênico de certa forma um pouquinho mais equilibrado, mais controlado. Então eu ponho em consideração o seguinte: quem usa glifagem não hormoniza, quem usa metformina e não hormoniza, aí eu já acho que talvez não valha tanto a pena, dependendo da situação. Porque daí, por alterar o metabolismo energético, que eu estava falando. Exato, via MPK, e aí pode ter um dano, pode ter um prejuízo que talvez não valha a pena, não é tão fácil de lidar, né? Sim, eu também concordo com esse posicionamento. Tá, pessoal, vamos fazer assim. A gente tem que encerrar, porque já passou, já deu tempo, né? Já deu tempo, já passou, inclusive. Vamos fazer assim, quer fazer... Depois você se despede, Gustavão? Pode se despedir. Tá. Então, Masteron na falta de Primobolan, o atleta é a mesma coisa. Nunca compare uma droga com a outra, tá? Cada droga com sua especificidade. Uma não tem nada a ver com a outra. Mas vamos lá, pessoal. Obrigado por todo mundo que acompanhou, inclusive quando a live encerrou, entraram nessa nova. Obrigado pelas perguntas, né? Assim, a gente tentou começar essa parceria com o Gustavo, primeiro, para falar sobre a quarentena, estratégia de quarentena, e de alguma forma meio que motivar, né, vocês. Se vocês gostaram, se acharam bacana, a gente pode abrir uma live só para pergunta e resposta. Eu, particularmente, acho até melhor, porque daí ajuda todo mundo, né? Engloba todo mundo. Então, se vocês gostaram, se vocês quiserem,
né? Comentem pra gente, manda direct pro Gustavo, manda direct para mim, que daí a gente marca uma próxima live, né? Respondendo qualquer coisa que vocês perguntarem, qualquer tema. Aí uma hora tirando dúvida, as que vocês quiserem. A gente tem tempo de sobra para isso daí. Sim, e até porque, querendo ou não, as perguntas não são assim muito individuais, acaba ajudando todo mundo num contexto. Uma dúvida de um é a dúvida da maioria, geralmente. E são vários temas, né? Vários pequenos temas. Eu, assim, palestra, sempre prefiro mesa redonda do que com tema específico. Então é isso, eu pessoal. Também. Nossa, tema específico é horrível. É muito ruim de lidar. Então, pessoal, obrigado de novo, tá? Eu já vou me despedindo aqui. O pessoal que me segue, não segue o Gustavão, segue ele aí, porque, né, a gente já trabalha junto, vai vir novidade futuramente, inclusive com relação à minha preparação para o Arnold Classic em outubro, e a dele também, meio que no empurrão. Então sigam ele, que tanto ele quanto eu vamos postando conteúdo, às vezes ele com coisa minha, às vezes eu com algumas informações dele, né? E, inclusive por causa das lives e tal. E quem gostou, quem quiser mais live, manda mensagem pra gente aí que a gente marca uma próxima sobre tema aberto daí. Beleza? Gustavão, obrigado você também aí por... Valeu, galera. Pela ideia e pelo tempo. Não, que isso. Foi algo, acho que trouxe muita coisa para agregar para quem estava com dúvida nesse período que fazer, né? Realmente tem atleta que às vezes não tem um suporte, não tem um preparador e ficou em dúvida. Porque assim, ele vai muito da cabeça dele, mas escutar alguma pessoa falando que ele está fazendo certo já traz uma paz para ele que vai conseguir fazer com que ele mantenha a periodização que ele já estava planejando. E para as outras pessoas em geral que também puderam aprender alguma coisa. Agora, quem gosta do esporte, quem quer ser atleta, quem admira atleta, segue o Manu também, que ele está sempre postando a evolução dos atletas dele lá. E que, assim, é um time pesado. Os atletas mais pesados do país, eu acho que estão todos no time dele. E aí, vamos deixa mesmo. Quando o pessoal quiser, a gente faz a próxima. Já que a gente consegue ter esse contato mais fácil. Eu gostei, eu acho que o pessoal foi participativo. Quinta-feira ficou bom para mim, né? Ficou para você também. Sim, para mim também. Então, assim, pessoal, a gente tem aí uma semana até a próxima quinta. Então, se o retorno for bacana até domingo, segunda-feira, aí a gente já se organiza, já divulga. E quinta-feira que vem a gente faz uma nova em aberto, tirando dúvida, falando sobre Sintol, sobre exames, sobre GH, peptídeo, sobre o que o médico Gustavo Musial usa, sobre o que o médico usa. Mais ou menos isso aí. Exato. Beleza? Aí a galera gosta de polêmica, né? Quer saber o que você faz e não fala para os outros. Mas é porque a polêmica é o que todo mundo esconde, né? E o bacana é justamente abrir o que todo mundo esconde. Exato. Mas fechou? Então tá. Valeu, fechou. pessoal. Obrigado, Manu. Valeu. Grande abraço. A gente conversa depois no WhatsApp ainda. Beleza. Abraço. Tchau. Valeu, pessoal.